Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, ainda abordando o tópico de integrais, vamos falar em integrais em potências de seno e cosseno. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom pessoal, antes da gente começar a nossa aula, é sempre importante lembrar que a integral da função seno de x dx ou a integral de cosseno de x dx são integrais primitivas, ou seja, o próprio conceito de antiderivada resolve essa integral por meio de uma tabela de derivadas trigonométricas, ok? Na nossa aula, a gente quer abordar quando há um expoente em seno de x ou um expoente na função cosseno de x dx, ok? A gente vai separar em alguns casos. Eu começo com o primeiro caso, em que esse expoente é um inteiro ímpar. Então vamos trabalhar integral de seno ao cubo, integral de cosseno ao cubo, integral de cosseno à quinta, integral de seno à sétima e assim por diante. Beleza? Bom, o que fazer quando aparece esse tipo de integral? Beleza? A ideia é fazer aparecer seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, obviamente a depender do tipo de integral que você está calculando, e usar a relação fundamental da trigonometria. Por fim, a gente vai usar o processo de substituição simples trabalhado em aulas anteriores, beleza? Então, no exemplo, eu quero resolver a integral de um cosseno elevado ao cubo de x dx. Um erro muito comum é as pessoas tentarem fazer por substituição simples aqui direto, chamar u de cosseno de x e achar que essa integral pode ser resolvida simplesmente como u elevado ao cubo, ok? Faça para você ver no caderno como que vai dar errado, pois du não aparece, beleza? Bom, ok pessoal, a ideia então é reescrever cosseno ao cubo de x dx, fazendo aparecer o cosseno ao quadrado, né? E substituir usando a relação fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Eu faço a distributiva, separo em duas integrais e só aqui eu resolvo as integrais. Essa integral é uma integral primitiva, sua resposta é seno de x, e essa outra resposta eu chamei de i, em que ela sai por substituição simples. Beleza? Aqui está a resposta dada de forma genérica. Bom, um exemplo B, mais uma vez, integral de uma potência de seno em que o expoente é ímpar. Como fazer? A ideia é fazer aparecer seno ao quadrado por meio de potência, propriedades de potência. Então aqui eu já tenho um seno elevado à quarta, vezes seno daria o seno à quinta, então estou só reescrevendo o meu integrando, por isso que o operador de integral continua, ok? Bom, faço a substituição usando a relação fundamental da trigonometria, desenvolvo o produto notável e vou separar as integrais. Cada uma dessas integrais sairá facilmente, ou porque é uma integral primitiva, ou por substituição simples. Ok? Beleza, pessoal. Já o segundo caso, mais uma vez, é quando eu quero resolver integrais de potências de seno ou de potências de cosseno, mas esse expoente é um inteiro par. A ideia é muito parecida em fazer aparecer seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, a depender do tipo de integral que você está trabalhando. O que muda aqui é a substituição a ser feita. Se antes a gente utilizava a relação fundamental da trigonometria, agora a gente vai usar uma identidade trigonométrica trabalhada em aulas anteriores. Se você não lembra, sugiro que você reveja a nossa aula de identidades trigonométricas, beleza? Em que eu afirmo que seno ao quadrado de x pode ser dado por essa expressão. Portanto, eu quero resolver uma integral em que aparece uma potência de seno e essa potência é par. O que fazer? Eu faço aparecer seno ao quadrado utilizando propriedades de potência, mas ao invés de fazer a relação fundamental da trigonometria, eu substituo por essa identidade trigonométrica. Repare que aqui está ao quadrado, porque era o seno ao quadrado. Eu desenvolvo esse produto notável no numerador e desenvolvo 2 ao quadrado no denominador, que será uma constante, por isso que sairá da integral, ok? Bom, separo as integrais, faço uma primitiva,
uma integral que sairá por substituição simples, e aqui, repare que eu caí numa integral de potência de cosseno em expoente par. O que fazer? Mais uma vez, usar a identidade. Só tome cuidado que aqui o ângulo é 2x. Como aqui a identidade pede que o ângulo seja sempre o dobro do cosseno ao quadrado, né? Por isso que aqui fica 4x, ok? Bom, no processo dessa resolução, eu vou resolver essa integral que sairá por substituição simples. E aí eu tenho a resposta de forma geral, ok? Bom, já o terceiro caso é quando envolvem as duas funções no mesmo integrando, seno e cosseno. Então, a ideia é olhar e ver os seus expoentes. No terceiro caso, eu vou trabalhar a ideia em que pelo menos um expoente é ímpar, ou seja, algumas combinações possíveis. Pode ser ímpar com par, pode ser par com ímpar e pode ser ímpar com ímpar, ou seja, pelo menos um desses expoentes é ímpar. Qual é a ideia aqui? É trabalhar na potência que for ímpar. Então, eu vou prestar bastante atenção, por exemplo, nesse caso, aparece ímpar e par, eu vou trabalhar com a potência ímpar. Trabalhar como? Eu vou fazer aparecer seno ao quadrado aqui. Se fosse o cosseno que fosse ímpar, eu faria aparecer cosseno ao quadrado nele, tá bom? E depois utilizar a relação fundamental da trigonometria. Por fim, utilizar o processo de substituição simples. Então veja só, nesse exemplo, eu vou trabalhar a potência ímpar. Então, seno ao cubo de x, eu vou reescrevê-la como seno ao quadrado vezes seno. Faço a substituição utilizando a relação fundamental aqui e distribuo. Eu caio em duas integrais que podem ser facilmente resolvidas por substituição simples. Ok? O quarto caso e último caso é quando esses dois expoentes são pares. E aí, diferente do modelo anterior, é importante que você mexa nas duas potências. Então, repare que a ideia é fazer aparecer seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado e utilizar essas duas identidades ainda, porém, em ambas as potências. Repare que aqui na letra E, eu tenho seno ao quadrado de x e cosseno à quarta de x. Eu faço a substituição pela identidade do seno, faço a substituição pela identidade do cosseno ao quadrado, ok? Desenvolvo o produto notável. Repare que aqui eu tenho um produto de duas parcelas multiplicando três parcelas. Portanto, vai gerar 6 integrais. Beleza? Eu vou resolver cada uma delas de forma bem tranquila, bem simples, para não errar. Todas essas integrais são integrais primitivas, integrais ou saem por substituição simples ou trabalhadas em modelos anteriores dessa aula, ok? Acompanhe o processo de resolução que eu coloco aqui no slide. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beleza? Muito importante você prestar atenção em cada detalhe. Bom, pessoal, essa é a ideia de integração em potências de seno e cosseno. Lembrar sempre que são integrais primitivas, mas quando tiver um expoente, prestar bastante atenção se ele é ímpar ou se é par, vai fazer toda a diferença. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!